Olá a todos, eu sou o Reginaldo Francisco Santos do Daus, que sou mestrando da UFV em Estudos Literários, sou bolsista CAPES, sou orientado pelo professor Carlos Ferrer Plaza, e o título do meu trabalho é de Shakespeare Ralph Fiennes, as adaptações fílmicas de Coriolano, que é um recorte do meu trabalho, minha dissertação de mestrado, né, que está sendo desenvolvida. Aqui tem o índice com o que eu irei falar nessa apresentação. Na introdução, é importante saber que o Coriolano é uma peça romana, última tragédia escrita por William Shakespeare. Entre as adaptações de textos teatrais, se destacam o Coriolano do Bertolt Brecht e a Place Calling Itself Rome, de John Osborne. E entre as adaptações fílmicas, The Tragedy of Coriolanus, de 84, que a gente vai estudar, dirigida por Elisha Moshinsky, e o Coriolano, de 2011, dirigido por Ralph Fiennes, que é a única versão fílmica feita diretamente para o cinema. A do Moshinsky foi feita para a televisão. No capítulo 1, a gente fala sobre o Coriolano como herói trágico. Tom McAllendon diz que o que distingue a tragédia shakespeariana é o poder da linguagem. O Bradley diz que é o conflito. Aristóteles diz que o mais usual é o que aconteça com o herói trágico, a passagem da felicidade ao infortúnio. O Catherine Bates fala sobre o controle das palavras, que significa o controle do mundo. A Fernanda Medeiros diz que o Coriolano recusa a retórica. E o Ian Cott diz que o herói trágico shakespeariano que menos causa empatia ao leitor espectador é o Coriolano, que pode suscitar diversos sentimentos, mas jamais a simpatia. Nós usamos também o Nicolau Maquiavel, que no Príncipe ele fala sobre a importância de ter o apoio do povo, principalmente nas adversidades, coisa que o Coriolano não tem, ele odeia o povo. E no discurso comentário sobre a primeira década de Tito Livio, em que o Maquiavel fala sobre a República Romana, ele fala que o melhor governo seria a união entre a aristocracia e o povo, mas ele sempre destaca que o povo deve ser uma figura de destaque, né? Se você ignorar o povo, você não consegue governar. José Ortega y Gasset, a gente usa para falar sobre a teoria da revolução das massas, no questão do homem-massa, né? Que seriam pessoas despreparadas para assumirem posição de destaque na sociedade. Elas opinam sobre o que não dominam, querem ocupar cargos sem possuírem competências. Não está relacionado às massas operárias, são, na verdade, funções sociais. O que nós temos hoje, que o Ortega Gasset critica, é uma multidão com personagem principal, não havendo protagonistas, mas apenas o coro. Ele fala também sobre a questão de minorias, que é diferente da ideia de minorias que nós temos, que para ele seriam indivíduos ou grupos de indivíduos especialmente qualificados, que seriam o contrário do que é o homem-massa, que ele tanto critica, né, que é tão presente na nossa sociedade nos dias de hoje. Huberman e Chiari, por exemplo, e o Rancière falam não de povo, mas de povos no plural. O Friedrich Müller fala sobre povo como um conceito artificial e um conceito de combate. O Ralph Christensen diz que o povo não é homogêneo nem sujeito. São sempre os representantes de representantes que agem pelo povo. Nós trabalhamos também com adaptação, com a Linda Hutton, principalmente é uma teoria da adaptação em que, por exemplo, ela relaciona a adaptação com a tradução como sistema de transcodificação, de comunicação de um para outro, né? A Suyata Iyengar, por exemplo, fala que o termo mais usual seria hoje adaptation, que seria uma junção de tradução e adaptação. A Linda Hutton fala sobre fidelidade, diz que não pode ser nem critério de julgamento, nem o foco da análise de uma adaptação. E ela diz que isso é uma crença de que o público exige fidelidade de uma adaptação cinematográfica. De acordo com ela, né, as adaptações são palimpsestuosas, que a gente remete a Gerard Genet, em que um hipertexto B, que seria uma adaptação, ela remete a um hipotexto A, que seria o texto-fonte. A adaptação cinematográfica seria, no caso, um hipertexto B, né? E o Coriolano, a peça de Shakespeare, poderia ser considerado um hipotexto A. Robert Stamp, por exemplo, fala que até mesmo as não adaptações adaptam um roteiro.
No capítulo 2, a gente analisa o The Tragedy of Coriolanus, de Elisha Mushinski, que foi uma grande produção da BBC para a televisão. Todas as peças de Shakespeare foram trazidas para a televisão, né? Priorizou a linguagem shakespeariana. O Michael Brook fala que o Mushinski evita impor uma interpretação política da peça. Né? A gente tem que pensar que quando acontece isso, há uma concordância, vamos dizer assim, com o status quo, mas também era nós estávamos na Guerra Fria, Margaret Thatcher e Ronald Reagan governavam o Reino Unido e os Estados Unidos, respectivamente. Por exemplo, a primeira cena do filme, os cidadãos não se rebelam, né? Diferente do que acontece em Shakespeare. Os cidadãos de Roma e Vosgos não são nomeados, da mesma forma que acontece em Shakespeare. Temos um ênfase no encenar, o ambiente sempre escuro e claustrofóbico, não há janelas ou aberturas. O The Bill Shakespeare Project diz que isso está relacionado com a mente fechada de Coriolano. Temos a técnica do voice-over, que seria aquela voz que a gente não enxerga, né? O espectador ou o telespectador não enxerga, que nesse caso substitui as fases de Coriolano por pensamentos, que tornam ele mais reflexivo. Tornam ele mais reflexivo, né? Essas falas. A sexualidade, que é a marca das produções de Mushinski. The New York Times diz que as lutas entre Coriolano e Alfídio seriam macabras danças homoeróticas. E como há imagens muito estáticas no filme, o Susan Willis diz que é como se fossem quadros de pintura na televisão. A individualidade é destacada, a Von Nunes se torna a salvadora da cidade. A morte de Coriolano é bem performática. Ele diz que ele, enquanto está sendo morto, e o Alfídio, quando mata ele, que no imperativo vai dar essa ideia de mate e mato, né? Bem performático. O British Theatre Guide diz que isso seria um suicídio assistido. E a gente entende que pode ser uma metáfora do prazer sexual com a morte. A tragédia da peça parece ser apenas de Coriolano, só ele que morre, parece que ele está no embate sempre com Roma, né? E também com todos que estão na peça, né? Tanto com Roma quanto com os Vosgos também. A leitura do Ralph Fiennes, que é uma releitura mais política, né? Foi rodada em Belgrado, esse filme. Há uma atemporalidade, podemos relacionar as guerras do presente, a recursos tecnológicos. Um lugar que se autodenomina Roma, a Place Calling Itself Rome, é o lugar em que se passa o filme, que remete à peça do John Osborne, de 1973, do mesmo nome. Os cidadãos, nesse caso, possuem nomes, principalmente Tamora e Cassius, né, que se destacam, sendo que a Tamora se torna a líder do povo e uma das personagens principais do filme. Pode ser visto também como um filme de ação. Não é uma tragédia de uma personagem, a gente vê várias pessoas morrendo nesse filme. O Menênio comete suicídio, tem a morte do refém romano, civis estão mortos, crianças, mulheres, outros militares. Vale destacar a presença do Comínio, que é interpretado por John Kenny, um ator negro sul-africano, no papel do general de mais alta patente de Roma, que o The Guardian relacionou com Nelson Mandela. A Virgília, esposa de Coriolano, é retratada, né, nesse caso, como uma pessoa sensível, talvez a única boa alma em Roma. A resenha do The Guardian relaciona o olhar inexpressivo, sujo de poeira e manchado de sangue do Coriolano com o Mefisto do Klaus Maria Brandauer, e também podemos relacionar o coronel Walter Kurtz do filme, da adaptação fílmica Apocalipse Sinal do Heart of Darkness, do Joseph Conrad. Podemos fazer essa relação do Coriolano com ele. E o The New York Times, feito por Manola Darges, diz que o uso de suspensório por parte de Coriolano o insere entre os skinheads. E o Dead Shelf diz que as vestimentas dos militares Vosgos é usada ao estilo das guerrilhas mercenárias de Che Guevara. Comini e Coriolano tornam-se coadjuvantes diante da figura imponente de Volúnia, que também é a personagem principal nesse filme, mais imponente, né, de Roma. E Coriolano, quando morre, ele é jogado dentro de um carro como se fosse um animal abatido e que será posteriormente descartado. Ou seja, ele tem um fim nada heróico. Aqui estão as referências que eu uso nesse trabalho, né?
Espero que vocês assistam os filmes, né, do Coriolano, e também leiam a peça escrita por Shakespeare, né? E basicamente é isso, né? Muito obrigado.